John Arias sofre perseguição na Inglaterra e negociação dele com o Flamengo esquenta, hein? Palmeiras tentando transação com o STJD para liberar Vitor Roque. A gente vai dar os detalhes no vídeo de hoje. Tem o Flamengo respondendo o Grêmio com quanto ele quer receber para liberar o Cebolinha. Tem o Wendel lá do Zenit, começaram a falar aí de uma possível vinda dele. Quais são as condições aí? Pode chegar? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje e todos os detalhes e escalações de Flamengo e Sport que se enfrentam hoje num jogo dificílimo e a gente vai trazer todos os detalhes aí que envolvem essa partida. Tudo isso no vídeo de hoje. Tem os 130 anos do Mengão que a gente também vai trazer uma homenagem, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão. E antes de qualquer coisa, antes de agenda, antes de mais nada, temos que celebrar os 130 anos do Flamengo, o maior do mundo. 130 anos que não são todos de glórias, sim, diferente do que muita gente pensa, não são 130 anos de glória, mas todos esses 130 anos, sem nenhuma exceção, de muita raça, muito amor, muita paixão. O Flamengo é disparado o maior time do mundo e eu tenho muito orgulho de ter aqui esse canal com vocês, pra gente sempre exaltar e trazer todas as notícias do nosso Mengão. Então, parabéns Flamengo, mas acima de tudo, parabéns nação, porque quando a gente fala parabéns Flamengo, não é só o clube, não são só os jogadores, é tudo o que envolve o Flamengo. 130 anos de muita paixão, muito amor, muita raça, muita mística que envolve essa camisa. Então é sensacional celebrar. E hoje tem Mengão, tem um jogo contra o Sport que muita gente pode pensar, nossa, é mole, contra o Lanterna. Ainda tem a questão do Derek, o cara que é um dos artilheiros lá do Sport, um dos melhores jogadores, tá lá afastado por conta de indisciplina. Tem um monte de coisa rondando aí. O time que o Flamengo deve pôr a campo, mesmo com todos os desfalques, é um time forte. A gente vai trazer agora a prévia para vocês. Então, hoje tem Flamengo Sport às 6h30, tarde/noite ali, em Recife, na Arena Pernambuco. Válido aí pela 12ª rodada do Brasileirão, jogo atrasado. Transmissão da Prime Video lá na Amazon. E aí, o resuminho aí que o Globoesporte.com trouxe pra gente sobre a partida. Técnico Felipe Luiz tem 12 desfalques pro duelo no Recife. Carrascal, Arrascaeta, Varela, Vinha, Plata, Alexandro, Danilo estão com as respectivas seleções. Já Léo Ortiz, De La Cruz, que de novo tá fora da partida por conta de sempre, né? Daquela recuperação, quando ele joga jogos seguidos, acabou não estando à disposição. Muita gente ficou aí muito chateada, muito pé da vida, mas é uma coisa esperada, né? O Flamengo tem uma ambição aí de deixá-lo bem fisicamente para o ano que vem, com que ele possa fazer jogos seguidos, mas não é do dia para noite. Não dava para esperar que o De La Cruz fosse jogar aí 5, 6 jogos direto. Então, fica fora desse jogo. Jorginho, Alan e Pedro também vetados pelo departamento médico. Por isso, Felipe Luiz deve promover diversas mudanças, principal delas com o garoto João Vitor na zaga. E no meio, o Flamengo pode ser improvisado, assim, obrigado a improvisar, né? E mudar de sistema. Escalação provável do Mengão para o jogo contra o Sport. No gol, Rossi, Emerson Royal, João Vitor, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Saul, Wallacian, que pode ser o Cebolinha também no lugar do Wallacian. Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. Tá aí. Essa ordem aí, eu acho que é bem mais provável que o Luiz Araújo recue um pouquinho e jogue mais de armador, e o Wallacian que seja o cara
mais enfiado. Mas é mais provável que o Felipe Luiz faça aquele 4-2-4 que ele gosta, que são dois caras mais ali centralizados, nesse caso o Wallace e Bruno Henrique, com o Luiz Araújo e o Samuel Lino fazendo as pontas e fazendo a recomposição também. E é claro, Bruno Henrique e o Wallace ajudando ali na pressão, lá em cima. É um time que tem total capacidade de vencer o Sport. Sport, a gente vai falar aqui já, que tem desfalques, tem uma questão lá, o presidente já falou que vai sair no fim do ano. Matematicamente pode cair nesse jogo se não vencer. Flamengo vencendo, eu não, acho que o empate ainda não rebaixa matematicamente não, mas o Flamengo vencendo provavelmente já põe o Sport matematicamente rebaixado. Como eu falei, o presidente já dizendo que vai sair no fim da temporada, o técnico é interino, o Derek, que é o artilheiro, tá afastado por indisciplina, então um Sport também bem remendado, principalmente mentalmente, e o time provável é Gabriel, Matheus Alexandre e Rafael Thierry, Ramon Menezes e Luan Cândido, Rivera, Lucas Cal e Lucas Lima, Léo Pereira, Mateuzinho e Pablo. Esse é o time do Sport. Quem tá fora? Derek afastado por indisciplina, João Silva e Pedro Augusto lesionados, Zé Lucas cedido à Seleção Brasileira Sub-17, Zé Lucas que é um cara que o Flamengo esteve de olho há um tempo atrás, hein? Hereda em recuperação de lesão. Pendurados aí tem Gabriel, Kaique França, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Kevson, Igor Cariús, Sérgio Oliveira, Rioran, Barleta e Derek. E aí, um dos pontos de atenção principais desse jogo aí é a arbitragem, que vai ser liderada por Rafael Rodrigo Klein, que, lembrando, é o cara que deixou de expulsar o Gustavo Gomes. É um cara que é um desses sempre envolvidos nessas polêmicas com o Palmeiras, mas eu espero que hoje ele esteja num dia inspirado pro lado bom e consiga fazer uma boa arbitragem. Assistente 1, Maíra Mastella. Assistente 2, Michael Stanislau. Quarto árbitro, José Mendonça da Silva Júnior. E os árbitros do VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira, Johnny Barros de Oliveira. Vamos ver o que vai dar. Um jogo difícil e o Flamengo precisa estar 100% concentrado com o mental 100% ligado. Nesse dia de 130 anos do Flamengo, precisa estar sempre considerando que é um jogo gigante, porque o Flamengo tem essa, né? Às vezes quando o jogo não tem aquela repercussão, aquela coisa toda, com um time que não é tão grande, não tem tanta capacidade de brigar com o Flamengo, em tese, o Flamengo acaba entrando meio relaxado, achando que vai vencer a qualquer momento, mas eu espero que hoje seja diferente, o Flamengo entre bem com tudo e vença bem o Sport lá na Arena Pernambuco, que deve ter, inclusive, uma quantidade gigante de flamenguistas. A carga, oficialmente, ali tem uma divisão com uma quantidade maior de pessoas pro lado do Sport, mas esse jogo teve um mando cedido e pode ser ali que tenha bastante rubro-negro do lado do Sport ou dos lados nas áreas mistas ali do estádio. Então, a tendência é do Flamengo se sentir em casa. Então, vamos ver o que vai dar aí esse Flamengo Sport. Seleção brasileira joga antes, né? Flamengo joga 6h30, Seleção brasileira joga 1h, que deve ter rubro-negro como titular. Alexandro deve ser titular da Seleção brasileira contra o Senegal nesse sábado, dia 15. Danilo, outro convocado, deve começar no banco. Tá aí. É um jogo legalzinho da gente acompanhar na hora do almoço, do sábado ali, né? Ver como é que vai ser essa partida. E a CBF assinou contrato para 2026 com a Gênios Esportes para aplicação ali, né, do impedimento semiautomático no futebol brasileiro. Novidade foi divulgada nas redes aí pela CBF. Tecnologia disponível nos jogos do Campeonato Brasileiro Série A e da Copa do Brasil 26 e 27. Tá aí, impedimento semiautomático, que vai tirar muita polêmica, mas vai aumentar também a quantidade de impedimento. Porque vai ser aquele filetinho ali, se tiver à frente daquela parede ali 3D que é criada na hora da checagem, já era, tá impedido. Comenta aí se você é a favor, eu sou 100% a favor, tá? Eu acho que tem que ter
justiça nisso aí, quanto menos polêmica tiver, principalmente em questões factuais. Ainda vai acontecer muito de ter polêmica por conta de interpretação, de um monte de outras hipóteses aí, mas nesses casos assim, entrou, não entrou, impedido, tá na frente, não tá, tem que ter tecnologia. Então eu sou totalmente a favor da aplicação aí do impedimento semi-automático. E tá confirmado, tem atacante do Flamengo já com a confirmação de que vai ficar fora da final da Libertadores. A Conmebol aplicou 2 jogos de suspensão a Gonçalo Plata e definiu uma multa de $4 mil por conta aí da expulsão no confronto contra o Racing. Primeira partida da punição já seria cumprida naturalmente na final da Libertadores contra o Palmeiras no dia 29 de novembro. Então ele tem mais um jogo. Primeiro jogo da Libertadores do ano que vem ou de qualquer competição sul-americana que ele jogue, contando que de repente pode ser que ele saia e tudo mais. O Plata não joga 2 jogos então, além da final, mais um jogo de suspensão para Gonçalo Plata. E vamos mudar de assunto, vamos falar aqui, porque o Palmeiras está tentando transação ali com o STJD para liberar o Vitor Roque. O STJD adiou o julgamento dele, do atacante do Palmeiras, do Vitor Roque. A sessão inicialmente que era para o dia 17, segunda-feira, foi remarcada para dia 19, quarta, e o Palmeiras apresentou ao tribunal uma proposta de transação disciplinar para o jogador. O caso está sob análise da Procuradoria do STJD e, se for aceito, Vitor Roque não vai ser desfalque na reta final da temporada. Nesse cenário, a suspensão por partidas seria substituída por outra punição, como multa, e o processo seria encerrado. Antes do julgamento em si, teria uma transição disciplinar ali. Vamos ver. Não sabia nem que era possível fazer isso, mas o Palmeiras está fazendo. Pelo menos ele abre um precedente aí para outros casos, né? E aí tá fazendo exatamente o que aconteceu com o Bruno Henrique. Também são casos 100% diferentes. O Vitor Roque está sendo julgado por conta da postagem homofóbica lá, depois do jogo contra o São Paulo, o tigre mordendo lá um Bambi, um veadinho lá, tava morto na boca e tal. Então, totalmente diferente da questão do Bruno Henrique, mas o Palmeiras está tentando essa questão aí de substituir de suspensão para multa, punição com outras formas, né? Vamos ver o que dá, e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Mudando de assunto, a torcida do Flamengo está muito perto de esgotar a carga de ingressos para a final da Libertadores em Lima. Cerca de 95% dos ingressos destinados aos rubro-negros já foram vendidos. Do outro lado, os torcedores do Palmeiras adquiriram aproximadamente 75% da carga destinada ao clube. Flamengo e Palmeiras se enfrentam no dia 29 de novembro, às 18 horas de Brasília, em Lima, no Peru, na grande final da Libertadores. Então, tá chegando, hein? Hoje, sábado, exatamente 2 semanas para a grande final da Libertadores. Nesse sábado de manhã a gente já vai estar aqui naquela adrenalina, naquela expectativa. E haja coração, amigo. Como diz o Galvão Bueno, vai ser pedreira. Um jogaço. Mas o Flamengo, eu tô muito confiante esse ano pro Flamengo vencer. Festa no dia seguinte na Presidente Vargas aqui no Rio de Janeiro. Vai ser maneiro. Vai ser legal. Então, vamos focar. O Flamengo tem que vencer essa Libertadores. Em cima do Palmeiras vai ser sensacional. E agora, o Flamengo está preparando um grande evento no Maracanã, ainda falando de final, né, para que a torcida rubro-negra acompanhe a final da Libertadores no dia 29 contra o Palmeiras. A expectativa é disponibilizar cerca aí de 70 mil ingressos, e os últimos detalhes estão sendo ajustados aí para que a diretoria do Flamengo anuncie oficialmente a iniciativa. Então, tá aí na iminência de anunciarem aí os detalhes para o evento no Maracanã, que sempre tem, né, quando tem final. Então vamos ver o que vai dar, se vai de fato haver o evento. E agora vamos falar de mercado da bola, porque tem bastante coisa aí já pensando na virada para o ano que vem, mudanças no elenco, vamos falar. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D,
todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos de mercado da bola agora, começando com boatos voltando a surgir aí de uma possível negociação do Flamengo com o Wendel do Zenit, que quer sair de lá. O Zenit parece que também quer negociar o jogador e começaram a surgir aí em alguns lugares pela internet falando que o Flamengo estaria negociando com o Wendel. Eu não tenho nenhuma informação de ninguém, nem de Flamengo, nem de bastidores, nem de nada sobre essa negociação. E a minha opinião, baseado aí nesse passado recente, aí no histórico recente, acho muito improvável que o Flamengo tente qualquer coisa com Zenit, tá? Já é complicado negociar com os russos de forma geral. Eles são minuciosos, tentam sempre sair naquela vantagem, espremer ao máximo a negociação. Mais difícil ainda do que negociar com os russos é negociar com o Zenit especificamente, que tem aquele histórico já de negociação com o Claudinho, tem uma série aí de fatores que são complicadores dessa possível negociação. Eu acho muito improvável que haja qualquer tipo de conversa nesse momento entre Flamengo e o Wendel, a não ser que o jogador consiga forçar uma barra, liberar lá o seu contrato do Zenit, sair para negociar diretamente com o Flamengo. Poderia ser uma das hipóteses aí, mas acho que Flamengo ter essa conversa direto com o Zenit para negociar valores, aquela coisa, acho muito difícil que esteja acontecendo, mas a gente sabe que às vezes o Flamengo e as circunstâncias surpreendem a gente. Qualquer novidade, se surgir aí mais alguma coisa sobre esse assunto, eu trago aqui para vocês. E agora vamos falar de Cebolinha, porque o Grêmio vem demonstrando interesse aí contínuo, já frequente por Everton Cebolinha, veio ao Flamengo novamente aí consultar quais seriam essas condições e o Flamengo respondeu. A princípio, tem o lado do Felipe Luiz, que não vê a saída do Cebolinha como prioridade. Felipe Luiz ainda acredita muito no futebol do Cebolinha. Cebolinha, de fato, voltou bem nesse ano, há cerca aí de uns meses, um mês mais ou menos atrás. Voltou bem, mas voltou já se machucando de novo. Mas o Felipe Luiz acredita bastante nele, não vê ele como uma das prioridades de saída, não. Tem o Michael, que tem boa chance de sair antes. O Juninho também é parte dessa reformulação do Flamengo. Tem os outros jogadores que já estão com saída certa, né? O Cleiton, o Matheus Cunha, goleiro também. Então, tem uma série de situações aí já em andamento, mas o Cebolinha não é visto como prioridade pelo Felipe Luiz. Porém, a diretoria do Flamengo estabeleceu um valor ali de começo de conversa. Flamengo só aceita conversar, sentar para negociar com qualquer coisa que comece com 8 milhões de euros. Cebolinha custou bem mais caro para o Flamengo, foi algo aí em torno de 14 a 15 milhões de euros para o Flamengo tirá-lo de lá, de Portugal. Mas hoje, claro, ele teve um declínio técnico na carreira, uma série de lesões. Então, para o Grêmio, até para o Flamengo ter uma chance ali do Grêmio dar um esforço financeiro, conseguir lá esticar um pouquinho a corda e fazer uma proposta, o Flamengo estabeleceu aí esse valor de 8 milhões de euros pelo Everton Cebolinha e o Grêmio ainda não apresentou proposta oficial, proposta formal, mas é esperado que chegue aí algo nas próximas semanas, lá para dezembro, porque está tendo eleição por lá também. Essas sondagens vêm ali de diferentes candidatos, então deve chegar uma proposta por Everton Cebolinha e a gente fica aí no aguardo para ver qual vai ser o desenrolar dessa história entre Cebolinha e Grêmio. E vamos ver, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E agora tem atualização importante sobre John Arias, porque a gente já trouxe que o Wolverhampton está numa fase muito ruim por lá,
mas Arias está sendo perseguido, inclusive com algumas ofensas aí pela torcida do Wolverhampton. John Arias tem sido alvo de críticas de torcedores do Wolverhampton nas redes sociais. O colombiano, que chegou ao clube no início da temporada europeia, não conseguiu engrenar. São 10 jogos na Premier League sem gols ou assistências, nenhum gol, nenhuma assistência, e o Wolverhampton, o Wolves, tá na lanterna ainda lá na Premier League. Então, com isso, a pressão aumentou, né, nas redes em geral, no X, Instagram, em tudo que é lugar. Os torcedores estão disparando ofensas e reclamações após rumores de que o jogador estaria insatisfeito. Entre os comentários, afirmam que Arias não tem nível de Europa, estaria acima do peso e se tornou uma decepção para o time inglês, e isso tudo faz com que ele tenha cada vez menos clima por lá. O Flamengo tem estado atento ali, já chegou a fazer uma consulta, entendeu as condições, bola ali algumas estratégias para avançar em um plano A, um plano B, que a gente já trouxe aqui, que o Flamengo tem essa vontade de ir no empréstimo com opção de compra. Tentou envolver o Wallace sem sucesso, tem alguns outros nomes aí no elenco que ele pode tentar envolver, mas a princípio o Flamengo prioriza o empréstimo com opção de compra, que é difícil que seja aceito lá pelo Wolverhampton, e aí, caso não seja, aí ele parte para uma tentativa de pagamento com condições ali parceladas. Aí o Flamengo está estudando essas hipóteses para fazer aí de fato as primeiras investidas por John Arias, e cada vez vai ficando mais próxima aí a saída dele de lá. E aí, com esse interesse do Flamengo, como a gente falou, o Flamengo acaba se tornando aí o principal destino hoje para o John Arias, mesmo com essa identificação que ele tem pelo Fluminense. O Flamengo é o time que tem maiores condições ali de conseguir repatriar. Ele diz que só joga no Fluminense e tal, mas está cansado de ver jogador que fala isso. E depois veio o Vinha, por exemplo, falou que só jogaria no Palmeiras quando voltasse, e tá aí. Inclusive, eu acho que é um cara que tem que ter mais oportunidades. Comenta aí sua opinião sobre John Arias, sobre o Wendel, sobre saída de Cebolinha, sobre final da Libertadores, qual está sendo a sua expectativa, e também o seu placar para hoje entre Flamengo e Sport. E além disso, é claro, sua homenagem ao Mengão. Demonstra aqui, conta uma história sua sobre esse seu amor, a sua vida dedicada a torcer o Flamengo. Porque se você me segue aqui e acompanha todos os dias as notícias do Mengão, porque você, assim como eu, ama muito o nosso Mengão e sempre tem uma história muito legal. Vamos compartilhar essas histórias hoje desses 130 anos de Mengão para celebrar e fechar o dia celebrando com uma vitória contra o Sport, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!